Uma igreja irresistível, meus irmãos, é aquela igreja que dá orientação, e orientação é a ideia da palavra que ensino. Os apóstolos orientavam aquelas pessoas com base na obra completa de Cristo Jesus. Os apóstolos liam o Antigo Testamento e, mediante a leitura do Antigo Testamento, aplicavam o Antigo Testamento na obra de Cristo Jesus e orientava aquelas pessoas. Queridos, a palavra de Deus, para os irmãos de Curicica, para os irmãos aqui, Boa Ventura e também Bom Jesus, e para nós, lá de Itajubá, uma igreja irresistível é aquela igreja que tem como fundamento a palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus, para que realmente ela seja a coluna e baluarte da verdade. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, lá na primeira carta, no capítulo 3, versículo 15, para que se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Queridos, uma igreja irresistível é aquela que tem a palavra como centro, a orientação, aquela que mostra o caminho no qual as pessoas devem seguir. E é necessário, queridos, que sejamos realmente uma igreja bíblica. Queridos, João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é o meu coração, não é o seu coração. Uma igreja bíblica é aquela que tem a centralidade da palavra em suas reuniões. Eu costumo dizer lá em Itajubá que quando nós nos encontramos como povo de Deus, a Bíblia e o Evangelho têm que estar presentes, porque se não estiver presente, é mais um evento social. E aí as pessoas podem ir para os clubes de campo, country club e por aí vai. Estar junto por estar junto não é o propósito do povo de Deus. O propósito do povo de Deus é estar junto com a centralidade da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa nos orientar. E, queridos, ela nos orienta, ela apresenta o que é necessário para as nossas vidas. E nós vivemos uma época de pluralidade. Essa pós-modernidade que vivemos tem 3 marcas: o pluralismo, o egoísmo e o hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer. O egoísmo é essa individualidade. E o pluralismo é a pluralidade de verdades. E cada um tem a sua. Tem um apresentador de um jornal esportivo que sempre diz assim: essa é a minha verdade. E normalmente ele sempre está falando mentira, viu, gente? Mas ele diz: essa é a minha verdade. Marca da nossa época. Qual é a marca da nossa época? Cada um tem a sua própria verdade. Só que a verdade, ela é a palavra de Deus, porque ela nos ensina, ela nos traz a orientação correta para a época que nós vivemos. Família, a Bíblia ensina. Profissão, ela ensina. Ela não quer dizer que vai ensinar você como ser um engenheiro pela Bíblia. Não, mas como o engenheiro deve trabalhar, como o pedreiro deve trabalhar na sociedade, como você administrar o dinheiro, como você desenvolver e ter um casamento prazeroso, como deve ser a sua espiritualidade. A Bíblia ensina o propósito pelo qual você veio ao mundo. A Bíblia ensina sobre amor, sobre relacionamentos e por aí vai. Ela e somente ela é capaz de trazer as orientações e a orientação confiável para a minha vida e para a sua vida. Por isso, meus irmãos, uma igreja irresistível, essa igreja que tem a palavra como centro. E nós vivemos uma época em que estão tentando nos calar, e vão tentar nos calar cada vez mais. Mas o que vamos fazer? Vamos deixar de anunciar toda a verdade, todo o desígnio de Deus, com medo do Coliseu? Com medo dos leões? O Coliseu não parou a igreja. O que mais não parou a igreja? Os leões não pararam a igreja. O inferno. A gente vai parar de falar as verdades de Deus, a verdade do Senhor, com medo daquilo que ao longo da história não teve poder para parar a igreja? Queridos,
Nós precisamos tomar uma decisão para que a gente seja uma igreja irresistível. Para que esta igreja seja uma igreja irresistível, nós precisamos não buscar ser uma igreja politicamente correta, mas precisamos ser uma igreja biblicamente precisa.